Boa noite para todos vocês que estão nos esperando, que estão aqui nessa live de hoje. Hoje nós vamos começar falando com o Diácono Fernando, que já está aqui. O Diácono Fernando é meu amigo já há algum tempo. Ele é diácono permanente na Arquidiocese de Brasília, né? E nós temos o cardeal de Brasília hoje, é Dom Paulo César. Dom Paulo César foi meu bispo aqui na Diocese de São Carlos. E a gente eu já conhecia o Fernando muito antes disso. Então, hoje eu quero aproveitar que eu estou de férias e me integrar um pouco na realidade do Brasil. Claro, como eu estou há muito tempo fora, de vez em quando a gente precisa conversar com alguém que entende, que está inserido. Por isso eu chamei o Diácono Fernando. O Fernando, eu conheço, é um cara muito inteligente, é um diácono muito disposto e trabalha sempre bastante na pastoral, na catequese e tudo. Por isso, Diácono Fernando, seja bem-vindo, né, à nossa live de hoje. O pessoal está começando a chegar agora. Tudo bem com você? Boa noite, Padre Paulo. Boa noite, pessoal que está participando da live. Obrigado pelo convite, viu? Por essa visita aqui ao Brasil, né? Vindo de Lourdes, passando as férias. Enquanto tira as férias, trabalha, né? Então, Para mim é prazer diversão. sempre de trocar ideia. Mas as férias acabam agora terça-feira já. Terça agora. Terça vai embora? Terça agora. Sim. Então, mais uma vez, obrigado pelo convite. De fato, é uma honra para mim, né? Fernando, se apresenta um pouco para o pessoal da live, às vezes o pessoal não te conhece muito. A gente já fez live, mas fez bastante tempo, e pode ser que tenha gente nova. Então, se apresenta um pouquinho, por favor, para a gente aqui. Sou o diácono Fernando Rezende, da Arquidiocese de Brasília, e sempre atuei na paróquia São José, na cidade de Taguatinga, aqui no Distrito Federal. E tenho 26 anos de ordenação. Fui ordenado em 1997, nasci pela segunda turma de diáconos permanentes da Arquidiocese. O diaconato em Brasília foi implantado no início dos anos 90. A primeira turma foi ordenada em 1996. Eu sou da segunda turma de 1997. Antes de ser ordenado, meu trabalho era com a catequese. Sempre fui catequista. E a partir da minha ordenação, eu passei a trabalhar com formação de catequistas na escola catequética da Arquidiocese. Então, eu fui ligado à escola catequética até o ano de 2008, onde eu deixei e me dediquei só às outras atividades na paróquia e fora dela, né? Bom, como eu disse, o Fernando entende catequese, já trabalhou com isso e tal. Fernando, eu queria mesmo essa live para me pôr a par um pouco da realidade do Brasil, né? Que, afinal, minha realidade ultimamente, já tem 5 anos, é um pouco outra. Como é que está a questão do clero no Brasil? Eu tenho visto que temos uns problemas meio sérios, né? Pelo menos na parte dos padres. Nós tivemos alguns bispos que deram alguns escândalos, aí foram removidos. Até hoje o Papa nomeou o bispo de Catanduva, que foi um dos que foi removido, e deu um certo escândalo e tal. Temos problema com os padres, com suicídio, né? Tem padre aí morrendo ou de infarto ou de suicídio. E como é que você vê essas questões aí e como é que está o diaconato? O diaconato permanente está um pouco melhor? Olha, o diaconato permanente, posso falar de Brasília, né? Mais aqui, ele tem crescido bastante no mundo inteiro. Proporcionalmente em relação ao crescimento dos padres, o crescimento dos diáconos é muito maior. No Brasil também há um crescimento, e em Brasília, particularmente, nós passamos um período de estagnação, porque há 10 anos que a escola diaconal não estava formando novos diáconos. A última ordenação foi em 2013, uma turma bem grande ainda no tempo do Dom Sérgio da Rocha, do cardeal Dom Sérgio.
Essa turma foi formada no período de Dom João Braz de Javis, que foi um grande incentivador do diaconato em Brasília. O cardeal Dom João, que está em Roma agora, né? Está lá no Sim, sim. prefeito lá em Roma, e ele incentivou bastante o diaconato. Mas, nos últimos 10 anos, a escola não formou nenhum diácono agora. Agora, com a chegada de Dom Paulo Sérgio, que vai ser retomado agora em 2004, a formação de novos diáconos. Ah, que bom. Em fevereiro, agora, vai ser apresentada uma nova turma para começar a formação. Deve demorar aí de 4 a 5 anos, em média, né, para formar uma nova turma. E nós estamos aí na expectativa de termos novos diáconos permanentes em Brasília, porque a nossa turma está um pouco envelhecida. Dos 90 diáconos permanentes de Brasília agora, só em torno de 50, no máximo, é que estão atuando. Os outros estão sem condições de atuar devido à idade, devido a problemas de saúde e outros problemas também. Então, nós estamos precisando de novos diáconos em Brasília, e graças a Deus, agora nesse ano de 2024, nós estamos começando uma nova turma de formação. Mas 90 diáconos é uma turma grande, viu? Não é pouquinho, não, para o Brasil. Uma diocese, uma arquidiocese que tem 90 diáconos permanentes, dá uma boa ajuda. Você sabe quanto que é o número de padres aí na arquidiocese? Você tem ideia? Entre diocesanos e religiosos, passa de 400. Ah, tá. É bastante. Brasília é muito procurada, né? Então, há 2 seminários aqui em atuação. Tem um diácono, tem o seminário diocesano, Nossa Senhora de Fátima, e tem o seminário do caminho neocatecumenal. Né? Também. Então, os 2 formam. É. Né? Além do que, tem a CNBB aí, né? Então, tem padre que tem que trabalhar aí, vamos dizer assim, né? Isso, e vem também há muito pedidos de padres de outras dioceses que querem vir para cá, né? Então, há muita pedido de incardinação aqui também. Ah, que bom. Escuta, vocês tiveram algum caso de suicídio no clero aí em Brasília? Aqui na minha diocese de São Carlos, que eu sei, não. Na sua, teve algum caso de padre que se suicidou? Recentemente, não que eu me lembre. Não que eu me lembre. Mas eu não posso dizer que não tenha acontecido. Porque você sabe que na igreja algumas coisas não são muito divulgadas, né? E a questão do suicídio também tem essa questão, né? Os especialistas em suicídio indicam que é um assunto que não deve ser divulgado nesse sentido, assim, né? Fazer muita Pela questão do propaganda. gatilho, né? Pela questão do gatilho. Mas, não que eu me lembre, mas também não posso descartar. Mas o que me preocupa nessa questão é que nós padres, nós somos formados para cuidar das pessoas. E nós estamos cuidando das pessoas, mas não estamos sabendo se cuidar da gente mesmo, né? É muito comum as comunidades cobrarem muito do padre. Tem comunidade que não gosta nem que o padre tire um dia de folga. Tem comunidade que quer que o padre faça isso, aquilo todo o tempo e tal. E, às vezes, o padre também é ser humano, né? Ele tem falhas e tem limites, né? Sim. Assim, eu penso que a gente precisaria fazer um trabalho de humanização da figura do padre, né? Porque o padre muitas vezes é visto, por diversos fatores, como alguém que é supra-humano, né? Ou um super-homem, e isso acaba sendo ruim para todo mundo, né? Principalmente para o padre, que não vai poder, assim, ser humano no sentido do que o padre ele é, né? Se exige demais dos padres, né? Se exige quando era demais padre dele. mais novo, eu era muito mais rígido, muito mais
muito mais exigente na minha comunidade e tudo tal. Mas eu tinha um problema sério que os primeiros 10 anos, eu tenho 31 de padre agora, os primeiros 10 anos eu levei para mim o tempo todo. Acabava a Semana Santa, eu fazia uma Semana Santa sempre assim, com muita coisa, muito devocional, muitas celebrações e tudo. E aí, quando acabava a Semana Santa, no domingo da Páscoa, na última celebração, a partir do ofertório eu começava a passar mal. Né? E aí eu dava a bênção e eu ia tomar soro. Normalmente assim, eu dava a bênção e eu ia para o hospital. Segunda de Páscoa eu estava internado no hospital. Até que eu fiz 3 terapias, uma comportamental, uma freudiana, uma outra lacaniana e tal. E aí, depois das 3 terapias que eu fiz, eu parei. Parei de passar mal, e diminui também o ritmo da Semana Santa e tudo tal. Então, a gente precisa fazer as coisas como padre, sem dúvida, né? Mas a gente também não pode se estourar, né? Isso é muito complicado. Enquanto nós estamos discutindo aqui, o pessoal está fazendo os comentários, eu estou postando os comentários, tem alguns comentários muito interessantes aqui. Sim. O pessoal que está na live, se pudesse apresentar, por favor, viu? Dá um oi, fala de onde que você é. Tem umas pessoas na live aqui que não se manifestaram. Então, por favor, faça isso. Né? Então, Fernando, voltando na história, eu acho que a gente precisa... Eu já passei por isso, né? Eu tive que fazer as 3 terapias para poder começar a cuidar de mim. Não no sentido egoísta, cuidar de mim, não servir ninguém, não. Mas cuidar de mim para poder servir melhor a minha comunidade. Né? E isso tem padre que não aceita, porque tem o nosso lado da vaidade, vamos dizer assim, eu tenho que reconhecer que eu sou frágil, né? E tem comunidade que não aceita, porque acha que o padre é um super-homem. O padre não tem nada, não tem fraqueza, não tem nada. Ele é ungido, as mãos dele são ungidas. Ok, nossas mãos são ungidas para servir, mas a gente também precisa se amar um pouco para poder servir melhor. Não é isso? Sem dúvida. Talvez isso seja uma coisa que deveria ser tratada com mais seriedade na própria formação, no seminário, principalmente, né? Porque a pessoa fica confinada durante anos lá e recebendo uma formação, não vou dizer fechada, mas muito específica para a condição dele, e às vezes perde um pouco de contato com a realidade, né? E se idealiza muito a figura do padre, né? Como um escolhido, como um ser privilegiado, como um ser dotado de inúmeras graças. De fato, é dotado de inúmeras graças, mas isso não tira dele a condição de humano, né? Não tira. Então, isso aí às vezes, a formação desumaniza um pouco a figura do padre. Né? E com relação aos diáconos, como que o pessoal pressiona, como que o pessoal vê? Qual é a aceitação que você vê das comunidades com relação aos diáconos? Como que é isso? Olha, a minha experiência começou da 2ª turma, então eu fui logo do início do diaconato em Brasília. Então, as primeiras turmas, das primeiras turmas, nós tivemos um pouquinho vou dizer de dificuldade, mas de curiosidade a respeito do diaconato. Claro que, como não havia essa experiência na diocese, era algo novo, nós tivemos que, de certa forma, abrir certos caminhos, né? E às vezes, eu particularmente, eu nunca senti nenhuma rejeição da parte do povo, não. Eu sentia assim um desconhecimento, alguma coisa quase cômica do tipo assim, a gente ia realizar um casamento e chegava alguém e perguntava: mas você não é padre? O casamento vai valer? Ou seja,
Mas resistência, no sentido do povo em si, não. O povo é muito acolhedor, a gente vai explicando e o pessoal ia entendendo. Agora, em relação a outros membros do clero, alguns padres, alguns, né? A gente sabe que há um pouco de resistência ao diaconato permanente ainda. Talvez seja um pouco dessa resistência que fez com que houvesse um hiato de 10 anos na formação na escola diaconal, né? Entendi. Então, sabe que o bispo, às vezes, ele não resolve certas coisas tudo sozinho, né? Ele depende do consenso do seu clero, dos padres, dos conselhos e tudo mais, né? Então, a gente sabe que muitas vezes há resistência de algumas pessoas do próprio clero, de alguns padres, sobretudo. Entendi. Mas não constitui um problema insuperável, não. Eu, particularmente, nunca me considerei, nunca me senti rejeitado ou discriminado, não. Me diz uma coisa, com relação à catequese, como que eu estou há 5 anos fora, né? Como que você acha que está evoluindo a questão da catequese no Brasil? Você tem visto como as coisas da catequese? Claro que você fala a partir da sua realidade, né? Sim, a minha visão da catequese até agora nesse momento, está um pouco limitada, porque desde que eu deixei a escola catequética aqui da arquidiocese, eu perdi um pouco da visão geral da arquidiocese. Né? Então, eu acompanho, assim, pelas conversas com outros catequistas, com outros diáconos que continuam trabalhando diretamente com a catequese. Então, mas eu creio que não mudou muito do tempo que eu estava mais entrosado com o esquema geral da arquidiocese. Eu posso falar mais da paróquia em si. E, Tá. nesse sentido, acho que nossos problemas continuam basicamente os mesmos, né, do que de algum tempo atrás. Primeiro, a primeira questão, nós temos o desafio da formação dos catequistas. Sim. Que, aliás, a questão da formação não é exclusiva dos catequistas. O clero também, essa questão da formação permanente, né? Então, a formação é um problema da igreja como um todo. Digo assim, uma formação mais consistente, porque hoje a gente tem muito mais oferta de formação em diversas situações, diversas plataformas, por exemplo, na questão da mídia, na internet, mas essa formação que nós temos, em geral, nem sempre é uma formação muito consistente, né? ou mais voltada para aquilo que a igreja pede nos documentos de catequese. Né? Então, há muita diversidade na questão da formação, e nem sempre essa diversidade segue uma orientação da própria CNBB. Né? Então, Isso é verdade. está entendendo? É nesse sentido que eu estou falando. Hoje nós temos muito mais oferta de formação, né? Mas essa formação talvez não seja assim, muito coerente com o que se espera de uma formação. E essa é a primeira questão, a questão da formação. O segundo problema que eu vejo na catequese é a questão da rotatividade dos catequistas. Uhum. Entendeu? Que não é um problema novo. Estou falando a partir da paróquia, da minha paróquia. Mas acho que essa questão ela se expande não só para a diocese, mas também para o Brasil todo. O primeiro desafio é a questão da formação. Né? Toda reunião de catequista se faz um questionário, dando a eles a oportunidade de pedir quais são as necessidades. Sempre a questão da formação aparece, quando não aparece em primeiro lugar. Mas quando se oferece formação, não há adesão. Dificuldade de adesão. A adesão é muito tímida. Né? A segunda é a rotatividade. Né? Rotatividade. Os catequistas que permanecem firmes por muitos anos, que fazem uma caminhada longa, é um número muito pequeno em relação ao número total de catequistas. Então, todos os anos, nós temos problemas de reposição de catequistas. Então, todos os anos, a gente tem que pegar pessoal novo, né?
E a gente se pergunta por que que há tanta rotatividade, né? E há muitos motivos para isso, né? Por exemplo, um desses motivos é que pega a pessoa muito jovem, pelo menos aqui na realidade da minha paróquia, os jovens estão muito voltados para o estudo, para o trabalho, e quando eles têm que fazer uma opção, né? E a gente até entende, às vezes, a questão da sobrevivência, né? A faculdade, o trabalho e tal, acaba deixando de lado. Um outro problema que eu vejo na catequese como um todo, que eu já percebia quando eu era catequista, depois como formador na escola catequética, uma característica particular de Brasília. Brasília é uma arquidiocese que cresceu em torno de movimentos. Então, tem uma presença muito de movimentos. Então, por exemplo, aqui nos anos 70, até metade dos anos 80, era muito forte o cursilho de cristandade, o Encontro de Casais com Cristo, que são movimentos que continuam atuantes, mas não têm a projeção de antes, né? E, mais recentemente, os dois movimentos que têm mais influência em Brasília é a Renovação Carismática Católica e o Neocatecumenato. Então, boa parte dos catequistas vem desses movimentos. E a dificuldade é que os catequistas que vêm desses movimentos tendem a projetar a espiritualidade dos seus movimentos na catequese. Não só projeta, como também vê a catequese como uma possibilidade de você pescar gente nova. Exato. Uhum. A catequese é um jeito de você fazer prosélitos, vamos dizer assim. Sim. Não é de você proclamar Jesus Cristo, mas é de fazer prosélitos para o seu grupo. Ter gente nova para você levar para o grupo. Exatamente. Então, assim, eu coloquei esses 3 desafios aqui. Aqui na minha paróquia, por exemplo, não tem o movimento do neocatecumenato, tem a RCC. Mas são movimentos que são supraparoquiais, né? Então, tem sempre algum simpatizante e tudo mais. Às vezes não faz parte do movimento, mas é influenciado e projeta isso na catequese. Sim. Né? Ou seja, a catequese não pode aderir a uma espiritualidade particular, né? Ela tem que ter uma espiritualidade mais ampla. Porque senão se transforma numa filial de um movimento. Aí ela não acaba não realizando o seu propósito. Mas são problemas que acho que são esse é um problema circunstancial, talvez aqui da arquidiocese, ou uma particularidade aqui de Brasília, né? Mas que acaba afetando o resultado geral da catequese. Mas o pessoal da live está dizendo que esse problema tem em outros lugares também. Né? Uhum. Sim. O pessoal está mostrando, estou colocando comentários aqui que vai um pouco por aí. Agora, Fernando, o Papa fez um documento, já tem mais de um ano, já, quase 2, sobre o Ministério do Catequista. Você acha que isso vai evoluir para a gente ter catequistas mais bem formados, catequistas mais fixos? Ou você acha que isso não vai mudar muita coisa? Bom, na igreja é tudo muito lento, né? Então, assim, eu tenho esperança que isso venha a se solidificar, mas não a curto prazo. Né? Não a curto prazo. Porque o próprio Ministério do Catequista ainda não está bem compreendido pela própria catequese. Né? Eu acho que talvez o primeiro grande desafio aí do Ministério do Catequista é fazer com que as pessoas percebam o que significa o ministério. Né? Então, esse é um trabalho assim, de longo prazo. Assim, a curto prazo, eu não vejo nenhum efeito. Aqui na arquidiocese, aí nós não avançamos muito nesse sentido. Né? Mas porque isso é algo que vai exigir um pouco mais de tempo para poder permanecer, né? Para poder entrar na cabeça das pessoas. Eu, quando era padre novo, eu apagava muito incêndio.
Aí depois eu fui evoluindo para descobrir que a gente tem que fazer o necessário e não o urgente. Porque quando você faz o necessário, o urgente deixa de ser urgente, né? Eu, por exemplo, tinha uma dificuldade muito grande em algumas comunidades. Uma, eu trabalhei em Goiás, aí, no interior de Goiás, perto ali de Santa Helena, Rio Verde ali. E a gente tinha uma dificuldade muito grande, tinha 4 catequistas. 4. Numa cidade que tinha muita gente. E aí eu combinei com as irmãs, combinei com uma leiga que tinha mais graduação em teologia, e nós conseguimos ir convidando o povo e consegui colocar 42 catequistas. Claro que eu tive que formar as 42 catequistas, né? Mas de um ano para outro eu passei de 30 crianças para 720 crianças na catequese. Você dá um salto muito grande. Sim. Quer dizer, eu acabei percebendo que se você fica apagando incêndio, né, você nunca vai resolver os problemas. Então, você deixa o incêndio pegar fogo em algumas coisas e vai ali fazer um trabalho de base. E fazendo um trabalho de base, a coisa, a coisa cresce. Essa paróquia que eu estava, essa paróquia especificamente que eu estava, eu cheguei lá, assumi a paróquia e uns 3 meses depois, o pastor da Assembleia de Deus veio perguntar se eu não queria vender a igreja para ele. Ele tinha uma igreja que estava pequena e ele tinha muita gente, e eu tinha uma igreja grande que não tinha quase ninguém. Né? Claro que eu não posso vender o templo, né? Eu dei uma resposta meio mal criada pro cara, né? Mas eu fiquei 15 dias em depressão. Porque era verdade o que ele estava fazendo, o que ele estava falando. Né? Ele tinha muito mais gente e não tinha prédio. Eu tinha prédio e não tinha gente. Né? Aí eu comecei a trabalhar, e aí depois de um ano e meio, a gente saiu de 20 crianças para 720. Né? Até ele assustou. Eu não estava ali fazendo concorrência de igreja, né? Por isso que eu entrei em depressão, porque ele tinha razão no que ele estava falando. Né? E aí eu acabei, eu tive que aprender a não apagar incêndio, mas fazer um trabalho de base. Fazendo trabalho de base, a coisa funciona, os incêndios acabam. Né? Também na catequese. Né? Agora, não é fácil. Nós temos problema de formação de catequista e de catequista muito jovem, de movimento, e tem um problema que eu não sei se você tem na sua comunidade, mas em muitas paróquias as pessoas acham que catequese é aula de religião, então estou brincando de dar aula. Sim. Né? Exato. E catequese, na verdade, é testemunho. Sim. Né? Fazendo um comentário sobre o que o Hélio escreveu agora no comentário anterior a esse, ele colocou que um dos problemas é que as orientações do Papa não chegam nos fiéis, né? Também. E essa questão é interessante, porque é a questão do poder na igreja, né? A gente pensa que o Papa é o mais poderoso na igreja. Claro que o Papa tem um poder enorme, os bispos têm um poder enorme, mas, a meu ver, o poder na igreja está, na verdade, na mão dos padres, especificamente nas mãos dos párocos. Não tem ninguém mais poderoso na igreja do que um pároco. Porque o Papa trabalha com os bispos. Sim. Os bispos trabalham com os padres, mas os párocos trabalham com o povo. Estou falando nem dos padres em geral, estou falando dos párocos especificamente. Porque é o pároco que... o fato, que eu estou constatando um fato aqui, não estou fazendo juízo de valor, é o pároco que manda e desmanda na paróquia. Só entra na paróquia o que ele permite e só permanece o que ele deixa. Né? E a gente sabe que a mais sensata, mais empolgante diretiva do Papa, a mais sensata orientação do bispo só chega no povo se tiver a adesão do pároco. Sim. E nós sabemos também que na paróquia o pároco é quase um senhor feudal, né? O bispo
mexer numa paróquia tem que ser um caso muito escabroso, né? Então, o pároco ele tem uma liberdade absurda na paróquia. Então, e aqui eu estou constatando só o fato, não estou dizendo que está certo ou está errado, o que deveria ser assim ou diferente. O fato é que isso cria uma série de dificuldades, né? Se o padre não adere à orientação do bispo ou à diretiva do Papa, o povo não consegue receber isso. Isso para tudo, inclusive na catequese. Você acha que esse é o problema, por exemplo, da resistência do clero na igreja sobre a sinodalidade? Sem dúvida. Bem, Sem dúvida. você acha que esse é um dos problemas na igreja da resistência contra a sinodalidade? Sim, sem dúvida. Não só em relação à Você está me sinodalidade, escutando? com qualquer outra coisa, Alô? né? Com qualquer outra coisa, qualquer Fernando? orientação. Por exemplo, essa polêmica que está Fernando? havendo aí em relação ao último documento do Papa, em Alô, relação à Fernando? bênção. Sim. Está tendo problema aí na... Tivemos algum problema aqui, acho. Tá. Alô? Fernando, está me escutando? Estou escutando, pode falar. O som tá bom. Fernando, eu não estou te escutando. Não estou te ouvindo. Está ouvindo agora? Deixa eu ver aqui. Para mim aqui está tudo ok. Estou ouvindo. Fala agora, vamos ver se funciona. Oi, está ouvindo agora? Está me escutando? Estou escutando. Estou escutando. Eu não. Não? Eu tenho algum problema aqui. Sei. Tivemos algum problema aqui, né? Não. Continua sem ouvir? E agora? Alô? Oi. Agora Sim. resolveu. Desculpa. Resolveu? Está ouvindo? Deu algum problema aqui na conexão, alguma coisa assim. Bom, tá. Voltamos. Eu perguntava sobre a sinodalidade. Sim. Não, assim, não só em relação à sinodalidade, como qualquer outro tema, né? Então, às vezes, eu percebi que na diocese, por exemplo, a questão da sinodalidade, quando o Papa enviou os formulários para serem preenchidos, eu vi pouca adesão aqui do clero de Brasília em relação aos formulários. Né? Pouca adesão. Eu percebi, conversando com muitos padres, que muitos deles até responderam, mas responderam sem nenhum entusiasmo, entendeu? Responderam, muitos nem trabalharam isso nas paróquias, responderam eles mesmos, sem consultar o povo, E muitos responderam porque o bispo exigiu que respondessem, né? O arcebispo insistiu para que os padres devolvessem os formulários, mas muitas vezes eu vi pouco entusiasmo em relação a isso. Entendi. Então, assim, não só em relação à sinodalidade, mas qualquer tema mais amplo, né, recebe esse tratamento. Né? Então, isso tem a ver, a meu ver, de uma forma geral, acho que não é só em Brasília. No Brasil, a gente viu um crescimento muito grande do catolicismo tradicionalista, né? A partir daquele documento Summorum Pontificum do Papa Bento XVI. Sim. O Papa foi bem intencionado, mas acabou criando algumas questões, né? Praticamente ressuscitou a linha mais tradicionalista da igreja, né? Que estava mais ou menos assim tranquila, assim no Brasil cresceu assim absurdamente essa tendência, né?
E em Brasília é muito forte isso. Brasília, talvez por ser capital federal, aqui atrai muita coisa, né? Todos os ramos têm um representante aqui em Brasília, né? Então, a gente vê uma presença muito forte do pensamento tradicionalista aqui. É, Não é muito grande, mas é muito barulhento, né? Numericamente, ele não é muito grande, mas é muito barulhento. Faz você muito acha barulho. que a tendência do clero hoje em dia é ser um pouco mais feudal, assim, é, é, limitado na sua realidade, na sua paróquia, e não ter um horizonte mais amplo, é isso? Sim, acredito que, falando aqui de Brasília, tá? Nós temos uma safra de padres recém-ordenados que tem uma penetração muito grande desse pensamento. Tá. Padres jovens, né? Recém-ordenados que têm que aderiram a essa linha de pensamento, né? Sei. E muitos deles não batem de frente publicamente com a orientação do Papa, mas fazem vista grossa para a orientação do Papa, né? Ou seja, puxa o tapete, de certa forma. Entendi, entendi. É, porque a catequese, ela vai muito em sintonia com os papas, com os últimos papas, né? Sim, E ela tem uma tradição no Brasil, já de mais de 20 anos, de uma caminhada bastante boa, mais de 30 anos, porque eu era seminarista, eu era coordenador de catequese e já se falava da catequese renovada. Aí eu fiquei padre, eu tenho 31 anos de padre, então tem mais de 30, não, tem mais de 40 anos já que a catequese do Brasil caminha numa certa toada a respeito dos documentos da igreja e tentando integrar também a questão da realidade, da formação pedagógica e tudo tal. E parece que alguns colegas meus falam as coisas como se a psicologia, a doutrina e a realidade estivessem na década de 50. Você tem essa sim. ideia também? Olha, como eu estava falando antes, tudo na igreja é muito lento, né? A catequese renovada, que fez 40 anos agora no ano passado, em 2023, a gente sabe que ela não foi totalmente aplicada, apesar de ter sido há 40 anos atrás, né? Claro, muitas coisas caducam, mas eu acho que a catequese renovada, por exemplo, ela contém muitas coisas ainda que são atuais. Eu gosto muito, por exemplo, do conceito de catequese que ela apresenta, Uhum. né? E o que está acontecendo em muitos lugares, devido a essa questão mais fechada ultimamente, é que a catequese está voltando, em alguns lugares, a ser catecismo. Sim, a catequese se confunde com o texto, né? Isso. Mais do que isso, catequese é apenas como transmissão da doutrina. Uhum. Ou pior ainda, como doutrinação. Não? Sim. Compreende? Um dia desse eu estava vendo um vídeo no YouTube, exatamente um vídeo de alguém de uma linha, né, mais tradicionalista. E ela falando assim que era um absurdo utilizar a Bíblia na catequese. Porque a catequese tem que ser o catecismo. Sim. Catequese é o catecismo. Que Acabou. Bíblia, que nós somos católicos, nós não somos protestantes. Que a catequese não é um curso de Bíblia. Então, a Bíblia não tem importância na catequese. Importante é o que está escrito no catecismo. O resto, E acabou. o resto, né? Ou seja, toda a catequese como processo de inserção na vida da comunidade para propiciar um encontro pessoal com Jesus Cristo, para transformar a vida da pessoa e tudo mais, né? Fica de lado. Então, nós voltamos em muitos momentos. Claro que eu estou dando um exemplo talvez bem radical, né? Mas, para muita gente, a catequese está voltando a ser simplesmente uma doutrinação. Né? Quem é Entendi. Deus?
Ou seja, está voltando ao Catecismo de Trento, né? Que teve sua importância histórica no momento, que tinha a sua importância, mas o conceito de catequese evoluiu, né? Então, A Joana Bernardes aqui, ela fez alguns comentários falando de uma catequese mistagógica. Obrigado, Joana, pelos comentários que você fez. E, na verdade, o objetivo da catequese é tocar o coração das pessoas. sim, E não dar uma aula, né? claro. Enquanto eu estava aqui no Brasil, eu introduzi nas minhas comunidades a iniciação à vida cristã. E aquele rito da iniciação cristã dos adultos, eu adaptei para a primeira comunhão das crianças, né? Então, elas tinham a catequese e tudo tal. E depois, para fazer a primeira comunhão, eles começavam na quarta-feira de cinzas, fazia parte do rito da primeira comunhão, a quarta-feira de cinzas, e até o domingo de Páscoa. Eles recebiam, no domingo de Páscoa, a hóstia consagrada, o Cristo Eucarístico, né? Entre a quarta-feira de cinzas e o domingo de Páscoa, a gente ia fazendo toda a caminhada da iniciação à vida cristã, com os pais e com as crianças, né? E claro que os pais iam, tiravam fotografia. Então, todo domingo da quaresma e uma parte do tempo pascal, eu usava para fazer essa celebração de primeira comunhão, que virou seriada, vamos dizer assim, né? No final, muitos anos seguidos, no final, quando acabava a primeira comunhão, as crianças ficavam depois, mais um ano depois, de coroinha, sabe? Assim, elas serviam ao altar e tudo tal. Mas quando acabava esse processo de receber a primeira comunhão, muitos pais chegavam para mim e diziam assim: padre, obrigado pelo que o senhor fez pela nossa família. Sim. Sabe, porque você acabava introduzindo a família no processo de catequese, né? E a partir daí você criava uma outra dinâmica na família. E aí o pessoal vinha te agradecer depois, sabe? Então, isso é o objetivo da catequese. Tocar a criança, tocar o adulto, fazer uma catequese familiar junto com uma catequese mistagógica, vamos dizer assim. Não você simplesmente repetir meia dúzia de frases e tal. Quer dizer, as famílias eram tocadas pela catequese. Sim. Então, você tinha um movimento evangelizador a partir daí, né? Sim. Então, assim, no contexto da arquidiocese, já levantou até agora alguns problemas, mas o contexto da arquidiocese ele é bem amplo e ele é bem diverso. Então, nós temos vários cenários convivendo aqui, um ao lado do outro. Alguns predominantes, outros assim mais à margem, mas nós temos vários cenários. Então, uma coisa interessante, uma coisa positiva, é que nós estamos começando a avançar exatamente na questão do IVC. São algumas poucas paróquias que estão começando. A minha própria paróquia já tem 4 anos que já começou essa experiência, trabalhando mais com adultos mesmo, jovens adultos e adultos. A perspectiva é que, aos poucos, isso vai se estendendo às outras faixas etárias. Mas a gente percebe também essa questão das famílias, que o IVC, por exemplo, né, a iniciação à vida cristã, ela favorece muito essa questão do envolvimento da família. Porque começa ali na questão dos introdutores, né, que vão visitar as famílias e começa já esse processo. Já com relação às outras faixas etárias mais baixas, né, já apresentam outros desafios em envolvimento das famílias, né? Mas, como essa sua experiência aí, ela já mostra que trabalhar com a família não é não é uma coisa impossível, né? Não. Porque a gente percebe que quando se fala de envolver a família na catequese, nós temos um pouquinho de resistência dos próprios catequistas, né? Sem dúvida. Dos catequistas e da própria família. Da Que às própria vezes família. não sabe o que vai acontecer. Né? Então,
esse seu depoimento a respeito dessa experiência é importante por quê? Porque o catequista vai perceber que não é bicho de sete cabeças. É a dificuldade do novo, né? O desafio do novo. A gente está acostumado a receber as pessoas na comunidade. Isso para mim, tem a ver com a questão da igreja em saída do Papa Francisco. Sim. Né? Você falou de resistência. Deixa eu te falar uma coisa. Eu tive uma paróquia que eu estava em São Carlos, Sim. que eu estava começando, então, e eles já tinham um sistema de curso de batismo em palestra, sabe aquele? Sim. Né? Eu dou essa palestra, dou aquela outra e tal, eu já tinha um negócio meio. E eu propus para eles que a gente fizesse nas casas, Sim. com Sim. o material que eu dei e tudo tal, mas uma coisa mais dialogada, tal, um pouco mais oracional, as pessoas rezassem, mas conversassem e tal. E aí, quando eu fui fazer a proposta para o grupo de batismo, né, eles tiveram muita resistência. Né? Aí eu disse para eles o seguinte, falei, vocês confiam em mim? Mais ou menos, padre. Mas eu vou pedir um voto de confiança. Tá? A gente faz isso durante 3 meses. Se em 3 meses vocês acharem que isso não dá resultado, a gente volta ao sistema antigo, pode ser? Ok. Eles começaram, então tinha algumas... a gente dividia um pouco em grupo, porque antes era uma coisa muito de palestra, né? Então a gente dividiu os palestrantes em grupos e tal, e a gente começou a trabalhar nas casas. No final de 3 meses, quando a gente fez a avaliação, até hoje, eles não querem mais voltar ao sistema antigo. Então, a gente começou a fazer novena de batismo, vamos dizer assim, de preparação ao batismo, que, aliás, os redentoristas aí de Goiânia, de Trindade, eu acho, fizeram esse material, se eu não estou enganado. Né? E a partir desse trabalho oracional nas casas, foi maravilhoso. Eles não quiseram mais voltar no sistema antigo. Então, existe uma resistência a tudo que é novo na igreja, né? Isso. E aí, esse sistema do IVC, Iniciação à Vida Cristã, é complicado também. Tem muita resistência dos catequistas, dos padres e da família. Mas quando você consegue aplicar, fazer, tudo, a coisa avança e muito. Sim. O importante são as lideranças, né? Aí um trabalho de coordenação de catequese. Né? Sobre coordenação de catequese, eu não sei como é que está nos outros locais, mas aqui na minha região aqui está uma dificuldade muito grande para convencer as pessoas a assumir coordenações de catequese. Há um tempo atrás era o contrário, havia briga, gente disputando a função de coordenador. Agora está uma dificuldade enorme de convencer as pessoas a assumirem coordenações de catequese. Eu não sei se outros locais têm essa dificuldade. Se alguém estiver participando da live e tiver essa experiência, comentar. Exatamente por conta disso, entendeu? Conversando com muitas pessoas que foram convidadas para a coordenação de catequese, muitas desistiam devido à questão da resistência à implantação de algo novo. Sim. Nós temos... Eu comparo a Igreja Católica com um elefante ou com um transatlântico. Né? Os dois são grandes. Né? O elefante é grande, o transatlântico é grande também. Você mudar o transatlântico de rota, você tem que ter muito tempo para ele fazer o desvio. Tanto que o Titanic não conseguiu desviar, né? Justamente porque ele demora para fazer. Mudar o rumo, né? O elefante também, né? O elefante também. Quando ele dança, elefante dança. Você ensina um elefante a dançar. Mas ele não é leve, né? Ele faz um estrondo. Ele faz um estrondo. Ele treme a terra quando ele dança. A Igreja Católica tem um pouco disso. Ela é muito pesadora. Ela tem dificuldade com isso. Sim.
Sim, aqui, deixa eu só fechar a janela aqui, que meu cachorrinho resolveu fazer uma festa ali. O Hélio Pires, Sim. o Hélio Pires fez um comentário aqui que ele foi coordenador na catequese quando tinha mais disposição para as pessoas. Agora está bem difícil, ele está dizendo. Sim. Sim. Mas, diga. Sim. Não, exatamente isso, né? Essa questão das coordenações, isso ensejou, inclusive, aqui na Arquidiocese, acredito também que em outros lugares, cursos específicos para formação de coordenadores. Tá. Porque os desafios da coordenação estão aumentando a cada ano que passa. Não é só uma questão de habilidade de liderança, mas de formação para lidar com as diversas novas situações que estão acontecendo. Nós temos também um Brasil muito polarizado. Isso polarizado politicamente, polarizado teologicamente. Teologicamente. Isso tem muita gente, né? Exatamente. Né? Em Brasília a gente percebe isso, porque aqui é engraçado, porque aqui tem representantes de todas as linhas, mas ao mesmo tempo a predominância de uma ou duas. Né? E isso exige um pouco mais de compreensão das lideranças, né? Saber lidar, jogo de cintura, acho que está faltando um pouco disso, né? Porque mesmo as lideranças acabam caindo nessa polarização. Olha, a Joana fez um comentário aqui que eu pus agora. Ela está dizendo que em Cáceres, Mato Grosso, está sendo maravilhoso o sistema do IVC. Está redescobrindo o sentido de ser católico. Olha que beleza. Isso nos enche de esperança um pouco, né? Uhum, exatamente. Que às vezes a gente tem dificuldade de só ver as dificuldades, mas tem coisa boa acontecendo. Uhum. O Hélio Pires está dizendo, sim, é isso mesmo, padre. Sobre essa polarização de visões políticas, está interferindo demais na nossa realidade, fazendo pessoas boas se deixarem levar por um ódio cego. Eu acho que é um pouco pior do que isso, Hélio. Eu acho que quando Deus está num lugar, as pessoas se unem. Quando as pessoas estão divididas, primeiro porque Deus não está junto. E segundo, porque quem está reinando é o diabo. Porque a palavra diabolos é justamente isso, aquele que corta o bolo, aquele que divide, né? Aquele que faz a divisão e espalha as pessoas, elas não se unem, elas se matam entre si. Eu acho que hoje nós estamos tendo um reino demoníaco, entre aspas, mas assim, um reino que só o demônio está ganhando, né? Essa divisão, essa polarização, essa briga entre pessoas, entre teologias, um acusando o outro de herege, dizendo que o Papa é isso, que o teólogo tal é aquilo, que o padre não sei o quê. Meu Deus, isso daí, o reino de Deus não ganha. Ou você tem outra visão, Fernando? Não, é isso mesmo. Nós estamos numa época assim muito difícil nesse sentido, né? E ao mesmo tempo em que a tecnologia ajuda, ela cria também dificuldades, né? E essa polarização ela foi potencializada pela internet, né? Hoje todo mundo tem acesso e essa questão do acesso às redes, ela potencializou muito essa questão da divisão e da polarização. Eu tenho visto umas coisas meio absurdas. Por exemplo, há uns anos atrás, a gente poderia dizer que o padre Júlio Lancelotti, só para dar um exemplo muito concreto, ele poderia ser candidato ao Prêmio Nobel da Paz. Atualmente, o pessoal está xingando, esculachando, escrachando o homem, como se ele fosse
um problema para o Brasil. O cara que está ali servindo, está humildemente fazendo as coisas que tem que fazer, cuidando dos pobres, que os nossos políticos não têm cuidado, né? E ele está ali fazendo as coisas, e o pessoal, e tem gente escrachando o homem. Eu não consigo entrar na minha cabeça esse tipo de coisa, né? Isso mostra que o nosso, falar assim, no geral, o nosso cristianismo no Brasil tem algo de patológico nele, né? Nós estamos doentes. A nossa forma de enxergar e de praticar a religião está doente. Eu vi um comentário que eu achei genial um dia, não sei de quem, eu não lembro agora quem era, para dar o crédito para a pessoa, mas ela dizia assim, olha, os papas sempre foram conservadores, vamos dizer assim, né? O Sim. Papa sempre tende a pisar no freio. Se hoje o mundo está com o Papa, o único líder mundial de relevância é o Papa, sinal que nós estamos muito ruim. Não é isso? Exatamente. É interessante notar isso, né? Que o Papa Francisco recuperou a importância do papado nesse sentido, que estava um pouco em baixa nos últimos anos. A gente teve um pico com João Paulo II, e depois, com João Paulo II ficou doente, entrou naquela questão toda, nós tivemos um período em que ficou um hiato de liderança, né? Um hiato de liderança. Tanto que, antes da eleição do Papa Francisco, quando se falava de liderança religiosa, as pessoas procuravam, a mídia procurava o Dalai Lama. Não sei se você percebeu isso. Sim. Entendeu? Sim. Depois o Dalai Lama teve um problema lá, teve uma coisa... Mas o Papa Francisco trouxe o papado de novo para o cenário da liderança, a ponto dele se tornar o principal líder mundial, né? Nesse sentido. Também porque as outras lideranças políticas também decaíram bastante, né? E muito, né? E muito. Né? E hoje nós temos um Papa que puxa, que fala contra a guerra, Sim. que puxa a favor da paz, que Exatamente. fala a favor da amizade social que a gente tem que ter, que fala do perdão, que fala, e que está muito mais ligado a Jesus Cristo do que ao catecismo ou ao direito canônico. E por conta disso, muita gente o critica. Sim. Olha, assim, opinião particular minha aqui. O Papa Francisco, ele trouxe de novo, entre outras tantas coisas, uma coisa que eu gosto nele, ele traz de novo a centralidade da pregação do Evangelho. Sim. Porque muitas vezes a gente se perde na questão da pregação e acaba pregando mais a igreja do que o Evangelho. Sim. Estou falando isso aqui com muito cuidado para não ser mal compreendido, entendeu? Uma coisa é pregar o Evangelho, outra coisa é pregar a igreja. A igreja é muito importante, mas o mais importante não é a igreja. A igreja está em vista. A igreja foi fundada Exatamente. para pregar o Evangelho e Exato. para fazer das pessoas discípulas de Cristo, não discípulas da igreja. Exato. E o centro do Evangelho, da pregação de Jesus, é o reino de Deus. Entendeu? Então, assim, eu vejo assim que na fala do Papa Francisco, no ensinamento dele, o reino de Deus volta a ter uma centralidade. Porque nos últimos anos, a igreja voltou praticamente a ser o centro da coisa. Entendeu? Então, em muitas pregações que eu vejo, se fala muito da igreja e pouco do evangelho. E menos do evangelho, vamos dizer assim. Eu não sei se eu estou sendo muito claro nesse sentido. Não, mas é isso mesmo, é isso mesmo.
Escuta, Diácono, você chegou a ler aquele documento sobre a bênção dos casais homossexuais? Eu li muito rapidamente, vou confessar aqui, porque você sabe que esse ano agora de 2024 eu estou tirando umas férias prolongadas, né? Eu estava até comentando, estou tirando um ano sabático devido a questões particulares, minha vida particular e tudo mais, e eu não li a fundo o documento. Eu fiz uma leitura superficial, eu li mais sobre o documento do que mergulhei em cima dele, devido a essa limitação de coisa. É uma coisa que eu vou fazer ainda durante esse ano para uso pessoal, né? Tá. Já que durante esse ano eu vou estar afastado aqui das minhas atribuições aqui diaconais para cuidar de questões pessoais. Mas o que eu chamo a atenção é que as pessoas que estão falando e se posicionando contra o documento e ainda mais contra o Papa, provavelmente não leram o documento e se o leram, não entenderam. E se o leram e não entenderam, o distorceram propositalmente. Porque não há nada demais no documento. Eu sou nerd suficiente para ler essas coisas todas, né? Eu sempre fui nerd desde do tempo de seminário. Tanto que eu fui bibliotecário a vida inteira no seminário, né? Só que o bibliotecário, quando tinha faxina, ele ia para o banheiro. Então, eu cuidava da biblioteca durante a semana e final de semana a gente lavava banheiro, né? Era o castigo dos bibliotecários. Eu não tive problema com isso. A vida inteira eu fui bibliotecário. Mas eu li o documento, porque eu tenho essa mania de pegar e ler o documento e tal, antes de ver as manchetes. Né? Eu li, você estudou, é diferente. É. Eu fiz uma leitura, mas não fiz um estudo. Agora, eu achei genial o Francisco, por duas coisas. O documento, bom, não é do Francisco, é da Sagrada Vergação, é lá do cardeal que ele colocou há pouco tempo, que todo mundo ficou escandalizado com, né? Bom, mas, em todo caso, o documento é genial, porque o que ele faz? Ele deixa dar a bênção, desde que não seja uma bênção litúrgica, que seja parecida com um casamento, uma coisa assim, né? Que não seja uma simulação de sacramento, né? Isso. Então, ele deixa dar a bênção, uma bênção particular, e faz uma diferença entre bênção ritual e bênção particular. A gente benze de tudo, né? Então, ele faz essa diferença e aí ele deixa dar a bênção acolhendo as pessoas, porque pessoas são pessoas, né? Não estamos falando de pecado, estamos falando de pessoas, então é para acolher as pessoas. E a partir daí, ele fecha a torneira, ao mesmo tempo que ele abre a torneira para acolher as pessoas, ele fecha a torneira dos alemães, que queriam uma bênção ritual dos homossexuais. Então, ele fecha de um lado, ele dá uma freada no sínodo alemão, né? Ao mesmo tempo que ele acelera outras comunidades. Achei genial. O texto é simples, faz umas diferenças teológicas absolutamente interessantes, e quem está falando mal, às vezes não leu, não chegou a ler o documento. O Hélio Pires está fazendo um comentário aqui. Ele não leu o documento, vai assistir o vídeo da Mirticelli. Aliás, a Mirticelli é ótima vaticanista. É ótima ela. Eu gosto dela. Explicando resumidamente, entendi muito a diferença do que está nele e o que propagaram. Um absurdo, sensacionalismo. Hélio, na verdade, o pessoal faz clickbait, né? Os caras põem manchete só para poder dar polêmica, para dar like, né? Sim. O Fernando Migliorelli. Pessoas que se deixam influenciar por informações distorcidas, por falas fora do contexto e tomam isso como uma verdade absoluta. O Papa Francisco ama, acolhe, sem fazer julgamentos. A Joana diz assim: estão distorcendo o que está no documento.
só por não gostar do Papa. Isso é verdade. Tem gente que, se o Papa abrir a boca, ele está errado. É. Sobre isso aí, eu gostaria de fazer 2 comentários. Né? Diga. É interessante, né, que um dos mantras do pessoal mais tradicionalista é de que é melhor errar com o Papa do que acertar sem ele. Pois esse pessoal está perdendo uma grande oportunidade de apoiar o Papa, né? De correr o risco de errar com ele do que acertar sozinho. Né? É muita incoerência, né? E isso acaba caindo no sedvacantismo, né? Isso. Porque se você diz que o Papa está errado num assunto como esse, você, na verdade, está dizendo que ele não é Papa, porque o Papa não pode errar num assunto desse, se ele tem a intenção de definir uma conduta dentro dos parâmetros da infalibilidade do Papa. Né? Então, o interessante é que a gente vê também a ressurreição aí do sedvacantismo. E o sedvacantismo, ele está, que inicialmente, o pessoal, os sedvacantistas mais antigos colocavam Pio XII como último Papa, né? Não reconheciam João 23 para cá. Agora já estão avançando, já estou vendo gente sedvacantista aí dizendo, só reconhecendo até Bento XVI, ou seja, uma rejeição aberta do Papa Francisco, descarada. Sim. Nada disso. Então, é muito complicado, o quadro está muito diverso. E cada vez que a gente olha alguma coisa, a gente percebe uma nuance diferente. Mas, Fernando, eu estudei um pouco de história da igreja, não sou especialista em história da igreja, nada disso, mas o que eu estudei de história da igreja, eu nunca vi uma época que a igreja católica não estivesse dividida. Nunca vi uma época, nem na Idade Média, que a igreja católica não tivesse dividida, não tivesse divisões de partidos, guerras internas e tudo. E mesmo assim, nós continuamos, nós temos mais de 20 séculos de existência. Porque não é o Papa, não sou eu, não é você que faz a igreja, é o Espírito Santo que orienta, que fortalece e que toca ela para frente. Né? Então, eu acho que numa visão de fé, a gente tem que lembrar que é o Espírito Santo que toca a igreja. Esses sedvacantistas, eles parecem estar só no raciocínio sociológico. Quer dizer, é eu, o Papa, é o meu grupo, não sei o que lá. E parece que o Espírito Santo nem age mais na igreja há muito tempo. Sim. Isso é desde que a igreja é igreja. A gente já percebe isso entre os 12 apóstolos, né? E já existe essa diferenciação, essa dificuldade. A gente vê isso no Novo Testamento, entre Paulo e Pedro, as divergências normais do crescimento da fé. Sim. Né? E é interessante, na questão do papado, né, é que nem nos piores momentos da igreja, nem mesmo os papas mais assim considerados difíceis na história da igreja, nenhum deles interferiu no depósito da fé. O pessoal Sim. fala muito do Renascimento, dos papas do Renascimento, nenhum deles interferiu no depósito da fé. E o período do Renascimento nem foi o pior da história da igreja, né? Se a gente comparar, por exemplo, com os séculos 8 e 9, o século 16 é fichinha perto do século 8 e 9. Né? Sim. Em nenhum desses períodos, ninguém interferiu no depósito da fé. E exatamente isso, né? E a Igreja Católica é interessante por conta disso. Ela é um grande guarda-chuva que abriga as mais diversas tendências e que tem uma unidade central em torno de temas fundamentais. Né? E a Igreja faz de tudo para manter a unidade. Né? O Papa Francisco poderia já ter colocado para fora da Igreja um punhado de gente que se opõe a ele, mas ele suporta tudo em nome da unidade. Né? Eu acho que algumas dessas pessoas já estão fora da igreja há muito tempo. Exatamente. Mas não vão ser colocadas para fora. Exatamente. Então, ver como o Papa
tem que lidar com a situação, né? Ele tem que, ou seja, as lideranças na igreja têm que saber lidar com a diferença. E aí entra uma coisa muito importante, né? Que é a dificuldade que a gente tem de conviver com a diferença. Sim. Muitas vezes as pessoas olham a diferença como se fosse uma coisa ruim, uma coisa má e uma coisa nociva, e não é, né? A diferença não é ruim, a diferença não é uma coisa má. Ela é apenas diferente, e eu tenho que aprender a lidar com isso. Claro que alguns critérios têm que ser mantidos, né? O centro de unidade tem que ser mantido. Fernando, eu não sei como você interpreta, mas eu, quando leio Gênesis, leio a criação de Deus, que Deus criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. Se essa afirmação do Gênesis ela é verdadeira, se nós podemos dar a ela um critério de fé, né? Se o homem, toda mulher, foi criado à imagem e semelhança de Deus, né? Isso quer dizer que nós nos olhando, nós somos muito diferentes de rosto, de personalidade, de história, de lógica interna, tudo. Nós somos muito diferentes uns dos outros. E se nós somos diferentes assim, é porque Deus cabe nessa diferença. Ou seja, nós, sendo diferentes, refletimos de diversas maneiras a existência de Deus. Para mim, não só que a diferença ela não é ruim, como para mim ela é vontade de Deus. Deus criou as pessoas diferentes para refleti-lo. Por isso que Deus é uma trindade, né? Sim. As pessoas divinas são diferentes uma da outra. São diferentes enquanto pessoas. Elas compartilham a mesma natureza divina, mas enquanto pessoas elas são diferentes. O pai é diferente do filho, que é diferente do espírito, né? E aí que é importante, né, a questão da doutrina, né? A doutrina é importante à medida em que ela gera uma ética, um comportamento. Acreditar no Deus trinitário gera uma ética, um comportamento. Acreditar que Deus é uma trindade nos ensina a conviver com a diferença. Conviver com a diferença e se perdoar. Exatamente. E conviver com a diferença assumindo tudo aquilo que ela significa, né? Assumir que nós somos diferentes, mas assumir também que nós temos algo que nos torna comuns, que é a natureza humana, né? Fernando, então, nós compartilhamos. A gente precisa terminar essa live. Nós estamos com mais de 1 hora, né? Já? 1h12 nós já temos. E teve uma participação bastante boa dos comentários e de tudo. O pessoal que ainda está na live, por favor, clique, dê o seu like, por favor, para a gente poder fazer com que essa live cresça, difunda e tal. Agora, Fernando, dá uma palavra para nós, uma palavra bonita, uma palavra de esperança na realidade da Igreja do Brasil, da catequese. Onde você vê que Deus está agindo? Olha, eu vejo que Deus está agindo na própria existência da igreja, né? Se ela continua existindo, se a igreja continua mobilizando as pessoas, é porque ela está cumprindo o seu papel, com todas as dificuldades, com todas as limitações. E se há alguma coisa que eu não sou, é pessimista. Eu não perco a esperança, eu não perco o otimismo, porque se a gente está respirando, se a igreja está aí, independente de todos os problemas que ela carrega, e esses problemas ela sempre teve e sempre vai ter, vai mudar apenas o tipo de problema de acordo com a época, é porque ela está cumprindo o seu papel de ser instrumento de Deus para a salvação das pessoas, né? E as pessoas estão sendo salvas, né? Salvas de si mesmas, né? Salvas de uma série de situações, salvas da dificuldade da convivência, do respeito à diferença, salva de tudo aquilo que nos impede de ser humano.
Eu acho que a igreja está cumprindo o seu papel de tornar o ser humano humanizado e humanizador. Entendeu? Olha, Fernando, eu queria só para terminar dar um exemplo aqui de uma coisa. Sim. Eu estou na Europa, estou do outro lado do oceano, né? Na velha França, que já foi um país católico, hoje em dia 53% da população diz que não acredita mais em Deus, né? Mas na França está acontecendo uma coisa interessante. Eu fiz já 2 ou 3 lives, 2 ou 3 vídeos já falando da França no fundo do poço, né? Isso de fato. Mas agora, depois desse último ano, nós estamos vendo muita gente pedindo batismo. Acho que por conta da Covid, toda aquela loucura da Covid que nós tivemos, tudo, as pessoas viram a morte muito de perto. A sua própria morte, alguns foram para a UTI, quase morreram, e a morte de parentes, amigos e tal, né? E isso fez o pessoal repensar a sua vida de fé, a sua vida, a sua própria existência. De 1 ano e meio para cá, muito adulto tem pedido o batismo na Igreja Católica. E um detalhe, só para terminar, questão de 2 ou 3 meses atrás, o Papa Francisco passou em Marsella, né? E o francês estava meio bravo, vai fazer o que em Marsella? Lá só tem muçulmano, né? E o Papa quis passar nas periferias, inclusive, para conversar com os muçulmanos, com a liderança islâmica e tudo. Agora, depois que ele passou, muitos muçulmanos estão pedindo batismo cristão. E não se esqueça que entre os muçulmanos a cultura é assim. Se eu sou chefe de família e vou ser batizado, minha mulher e meus filhos também. Então vai a família inteira. Está tendo muita conversão na velha Europa, né? E muita conversão de adultos. O que eles vão ter que começar a entrar nesse ritual da iniciação cristã de adultos, eu acho. Então, a gente pensa que não, mas o Espírito Santo anda atuando, mesmo onde a gente acha que as coisas não vão fechar as portas. Olha só a França renascendo a partir dos adultos pedindo batismo. 3 anos atrás era moda as pessoas escreverem para o bispado, pedir para anular a certidão de batismo, porque não queria mais ser cristão. Agora, acabou essa moda e o pessoal está começando a pedir o batismo. Olha só o Espírito Santo atuando. É o que a gente chama de efeito Francisco, mas o efeito Francisco está levantando a igreja também, né? Fernando, eu queria te pedir um favor, posso? Pode. Você pode dar para todos nós a sua bênção? Sim. Não é muito comum, mas o diácono pode dar a bênção e eu gostaria de receber a sua bênção para mim e para todo mundo que está participando dessa live e os que ainda vão ver a live. Pode ser? Tá certo. Tá, antes da bênção, tá, eu vou deixar só uma última mensagem aqui. Você pediu para deixar uma mensagem de esperança, né? Sim, sim. Então, eu vou completar aquela mensagem de esperança com o que eu vou dizer agora. Compartilhar algo que é muito meu, que vem me ajudando há muito tempo e que, de repente, pode ajudar outras pessoas também. Ou não, tá? Assim, durante a minha trajetória, ao longo do tempo, eu fui desenvolvendo algumas regras de trabalho para manter o entusiasmo. Porque a gente vai enfrentando problemas, fica um pouquinho abalado aqui, fica ali chateado ali, e eu fui desenvolvendo 3 regras que, na verdade, não são minhas, eu adaptei de outras circunstâncias, não sei nem de quem são, mas eu fui juntando tudo, e que me fizeram e continuam fazendo muito bem, e eu gostaria de compartilhar, caso alguém tenha interesse ou sinta identificado. A primeira regra eu tenho algo para oferecer, mas só para quem quer receber. Entendeu? Isso na religião é importante porque a fé não se impõe.
é uma proposta, né? Tá. Então, isso é bom porque eu tenho algo para oferecer, mas eu tenho que respeitar o direito da pessoa querer ou não receber aquilo que eu tenho para oferecer. Tá? Segunda regra, eu procuro, me esforço para não me iludir com elogios, nem desanimar com críticas. Porque haverão sempre elogios e críticas. Sim. Nem todo elogio é sincero, nem toda crítica é honesta. É verdade. Né? Então, é um esforço que eu faço de não me iludir com elogio. Eu gosto de ser elogiado, como todo mundo, mas procuro não perder o contato com a realidade, mas também não desanimar com as críticas, que elas vêm também, e nem todas são honestas ou bem intencionadas. Tá. E a terceira eu procuro fazer o melhor que eu posso, dentro das minhas limitações, das minhas condições. O que eu não posso fazer é para quem pode. Essas 3 regras me ajudam a sofrer menos. Entendeu? Gostei das 3 regras. Tá? Me ajuda a sofrer menos. E, de repente, pode ajudar outras pessoas a sofrerem menos. Né? Naqueles momentos de dificuldade. E também ajudar um pouco a baixar a bola, não subir no pedestal, né? Que às vezes a gente tem a tendência de subir no pedestal, ou então de baixar a autoestima. E é nessa perspectiva que eu gostaria de invocar essa bênção. Tá? E para essa bênção, eu gostaria de utilizar o texto do livro dos Números, no capítulo 6. Aquele texto que cai no dia 1º de janeiro, né, na missa da Santa Mãe de Deus, né? E eu gostaria não de dar essa bênção, mas compartilhar essa bênção com todos. Ok. Né? E eu gostaria de convidar, não só você, mas também todos que estão participando da live, para compartilhar essa bênção. Né? Cada um levantasse a sua mão direita e me acompanhasse nessa bênção. Repetissem aí onde estão. E aí nós te dá essa bênção uns aos outros. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer sobre ti a sua face e te seja favorável. O Senhor faça resplandecer sobre ti a tua face e vos seja favorável. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Muito obrigado, Fernando. Muito obrigado a todo mundo que participou dessa live. Deus abençoe. A live fica no canal para as pessoas que quiserem partilhar, ver, refletir. E, Fernando, eu rezo por você nesse ano sabático. Obrigado. Que você recarregue as suas forças, você cuide das pessoas que precisam cuidar, mas que você volte com mais energia, tá bom? Amém. Deus abençoe. Boa noite a todos. Tchau, tchau.